Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, Amor, Câmera, Ação. Capítulo 1. Os cavalos sabem que tem alguma coisa errada. Deve ser por isso que Ethel está com as 4 patas bem firmes no chão e se recusa a entrar na baia, não importa o quão forte Jace puxe a rédea. Mordo os lábios para evitar uma risada ao ver Jace tomando uma surra para levar Ethel para dentro. Bora, ordena ela, a voz áspera de irritação. Ela acha que Ethel não ouve, que não consegue perceber o quanto Jace a odeia. Mas os cavalos sentem nosso estresse e ansiedade. E hoje há o bastante para dar e vender por aqui. Anda, sua potranca. Teimosa. Duma figa. Jace dá um puxão na rédea a cada palavra, como se pensasse que se puxar com força o suficiente, seus míseros 1,5 m iriam dar conta de desempacar a égua. Diacho. Mesmo do alto dos meus 1,70 eu não conseguiria. Nenhum homem adulto seria capaz de forçar Ethel a ir para um lugar contra a vontade dela. Deixo-a puxar por mais 30 segundos, que é castigo bastante por ter chamado minha égua favorita de potranca. Então me aproximo e estendo a mão, com as sobrancelhas arqueadas. Jace bufa, esvoaçando a franja volumosa antes de passar a rédea para mim. Boa sorte! Ela tá teimosa que só. Juro, ela sabe que eu tenho um encontro hoje, e quer garantir que eu não vá ter tempo de tomar banho. Ela tá nervosa. Todos estão. Jace revira os olhos. Não tá não, Nora. Ela não sabe que todo mundo aqui perdeu o emprego, nem que o rancho vai estar vazio na semana que vem. A única coisa que ela sabe é que se ficar empacada, vai ganhar um cubo de açúcar antes de entrar para dormir. Ethel mexe as orelhas ao som da palavra açúcar. Faço um carinho no lugar preferido dela, na altura do pescoço. Ela relincha e encosta o focinho no meu peito. Dia longo, né? Pergunto para Ethel. Ela solta um suspirinho e me cutuca de novo. Por que a gente não vai pra baia, para você descansar? Puxo as rédeas gentilmente e ela me segue sem reclamar. Fico orgulhosa de mim mesma por resistir à tentação de mostrar a língua para Jace quando ela passa na nossa frente para abrir o portão. Acomodo Ethel na baia e dou a ela um cubo de açúcar que escondi no bolso da frente do meu jeans. Depois que tiro suas rédeas, a escovo sem pressa, na esperança de que se eu demorar o bastante, Jace irá embora. Mas apesar de ter reclamado que estava atrasada 5 minutos antes, ela encosta na lateral da baia e fica me observando. Eu já tinha me despedido de Ethel de manhã, em grande parte porque eu só deveria ter trabalhado até meio-dia, e achei que já teria ido embora quando eles fossem recolhê-la. Mas não consegui ir, não podia partir tão cedo sabendo que seria a última vez em que botaria os pés na fazenda Shep, a última vez em que ajudaria iniciantes na montaria a subir e descer das celas, e ver suas expressões indo de terror e tensão para calma e admiração. Se Jace não estivesse aqui, eu poderia me despedir de novo, de um jeito melhor, com mais calma. Mas com ela me encarando, simplesmente termino de escovar Ethel, faço outro carinho no seu pescoço e sussurro. Se cuida. Jace me segue, fechando o portão atrás de nós. Os cavalos suspiram e relincham, e alguns colocam a cabeça para fora das baías quando passamos, na esperança de receber um pouquinho de carinho. Mas não paro, pois sei muito bem que se o fizer, vou acabar passando mais 10 horas aqui dentro. Em silêncio, eu e Jace vamos direto para o escritório da Sra. Shep. A lufada do ar-condicionado nos acerta em cheio ao passarmos pela porta, e percebo o quanto fez calor o dia todo. Passo a mão nos fios suados grudados na testa, e noto que com toda a sujeira que acumulei nos dedos, meu cabelo deve estar mais para o preto do que o tom habitual de loiro acastanhado. A Sra. Shep nos olha por cima de seus óculos estilo gatinho. Aquela armação e a correntinha presa, que evita que a pessoa largue os óculos por aí e os perca, são as únicas coisas a seu respeito que parecem velhas. Quer dizer, ela tem rugas ao redor dos olhos, e não é tão ágil quanto era há 10 anos quando a conheci. Ela mencionou uma vez que se casou nos anos 1980, e isso faz bastante tempo então, é uma senhora. Ainda assim, não parece ter dificuldade nenhuma em subir na sela, nem em limpar os estábulos. O que é difícil mesmo para ela é pagar as contas do rancho, e é por isso que vem vendendo as terras pedacinho por pedacinho ao longo dos anos. E muito embora tenha tentado evitar isso com todas as forças, finalmente deixou o filho vender o que restava.
Ele a convenceu a se mudar da Geórgia e ir morar em Nevada com ele, me deixando desempregada e tirando de mim o único lugar em que já me senti verdadeiramente em casa a minha vida inteira. Senhora Shep dá um sorriso contido quando me vê, e eu sinto o coração apertar ao pensar que esta pode ser a última vez que vejo as rugas ao redor de sua boca ao sorrir. Seu olhar pousa de volta na mesa à qual está sentada. Ela umedece os dedos, folheia uma pilha de envelopes, e dá um para mim e outro para Jace. Obrigada, agradece Jace. Fico esperando que ela fale mais alguma coisa, que sente muito que o rancho tenha sido vendido, que vai sentir falta do lugar. Mas ela só acena, enfia o envelope no bolso traseiro da calça e vai embora. Ergo uma sobrancelha e volto o olhar para a senhora Shep, que está sorrindo de orelha a orelha. Ela tá arrasada, né? Comenta. Não consigo evitar o bufar irônico que sai pelo meu nariz. Peguei ela tentando forçar Ethel a entrar na baia. A garota ficou aqui por quase um ano, e parece que não aprendeu nadinha. Bom, nem todo mundo é capaz de ser a encantadora de cavalos. Não esperava que ela fosse assumir o negócio nem nada, respondo, pegando um docinho da cumbuca em cima da mesa e guardando-o no bolso da frente para mais tarde. Mas ela podia pelo menos ter aprendido o nome dos animais. A senhora Shep balança a cabeça e tira os óculos, deixando-os cair por cima do peito. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de paixão que você. O que você quer dizer é que os outros têm vida além deste lugar. Ela sorri. Senta. Queria falar com você sobre uma coisa. Eu me acomodo na poltrona de couro em frente à pequena escrivaninha de Nogueira. O móvel está surrado e precisa ser restaurado em alguns lugares, mas ainda assim é lindo. Uma vez a senhora Shep me disse que foi o marido quem fizera a escrivaninha para ela antes de morrer. Nunca cheguei a conhecê-lo. Quando mamãe e eu aparecemos na porta da senhora Shep, ele já tinha partido havia 3 anos. Ela folheia uma pilha de papéis em cima da mesa, estreitando os olhos para ler cada um deles antes de se lembrar de colocar os óculos de novo. Quando encontra o que estava procurando, um sorrisinho toma conta de seu rosto outra vez. Ela dobra o papel. Sua cadeira rende baixinho conforme ela se recosta. Então, começa ela. Entrando no assunto misterioso da conversa. Tem certeza de que não mudou de ideia a respeito da faculdade? Preciso me esforçar para não revirar os olhos. A senhora Shep acha que só porque minha mãe se foi, precisa assumir a conversa sobre faculdade. Mamãe nunca se formou, e queria que eu fosse a primeira da família a ter um diploma universitário. Eu nunca desejei nada além do que encontrei no rancho: cavalos, ar puro e trabalho duro. Depois que ela morreu, percebi que não havia mais ninguém para decepcionar caso eu não fosse para a faculdade. Então, decidi não ir. Meu plano era passar o resto da minha vida aqui, ajudando a senhora Shep. Infelizmente essa ideia foi para o brejo, mas ainda tenho certeza de que não quero ir para a faculdade. Só preciso entender qual vai ser meu próximo passo. Certeza absoluta, respondo, garantindo que nenhuma única nota sequer de dúvida se infiltre em minha voz. Não quero mesmo falar sobre isso de novo. Antecipo uma possível discussão, mas, para minha surpresa, ela assente. E o seu pai não se importa com isso? Pai é uma palavra muito forte, respondo, tomada de irritação. Segurei bastante a língua até. O que eu realmente queria dizer era que o homem cuja existência eu desconhecia até o ano anterior jamais seria meu pai de verdade. Não sei como o governo o encontrou depois que minha mãe morreu, quando fiquei sob os cuidados do conselho tutelar por um tempo, mas conseguiu. E tanto ele quanto eu nos ressentimos disso desde então. Não tanto quanto a esposa dele, Cecelia, claro. Eles acham que eu só estou tirando um ano sabático, que vou ver minhas amigas indo para a faculdade e acabar mudando de ideia. Mas não vou. Bem, ele é seu pai, Nora. O que ele acha de você não fazer faculdade? Dou de ombros. Por ele, tudo bem. Ela fica me encarando até eu ceder. Tá bom, digo. Ele quer que eu vá. Mas eu tenho 17 anos. Quase 18. Mal faz 5 meses que ele me conhece. Não cabe a ele decidir nada. Eu disse que estou tirando um ano sabático. Às vezes acho que você é mais teimosa que os cavalos. Obrigada. A senhora Shep franze os lábios e respira fundo pelo nariz. Não foi um elogio, Nora. Mas se você não mudou de ideia sobre a faculdade, então isso torna essa conversa bem mais fácil. Eu me recosto na poltrona e a observo brincar com o papel dobrado nas mãos. Ela olha para a parede atrás de mim, lábios franzidos circundados por ruguinhas. Eu fiz uma coisa. Acho que foi uma coisa boa, e espero que você concorde. Mas pode ser que não. E se não concordar, fique à vontade para me mandar pro inferno. Você vai se mudar para Nevada. É a mesma coisa, né? Ela estreita os olhos para mim.
mas dá para ver a sombra de um sorriso ameaçando aparecer. Você sabe que existe um mundo inteiro além do interior da Geórgia, não é? Claro que sei. A senhora Shep me encara, e a sombra de sorriso desaparece. E você estaria disposta a sair daqui? Ou está decidida a ficar nesse fim de mundo para sempre? Eu congelo, sem fôlego. Ela tá me pedindo para ir junto? Eu, gaguejo. Será que é isso que eu quero? Bem, eu hesito. Sim, a ideia já passou pela minha cabeça. Ela relaxa os ombros. Quando se inclina para me dar o papel com o qual estava brincando, eu pego. Mas não abro. Será que é uma passagem de avião? Ingressos para os parques da Disney como prêmio de consolação? Sinto muito por te abandonar aqui. Mas pelo menos você pode dar uma voltinha nas xícaras de Alice no País das Maravilhas e depois vomitar uma porção de pipoca superfaturada. Que bom, responde ela. Fico feliz em ouvir isso. Porque há um mundão lá fora, e acho que você precisa conhecê-lo um pouco mais. Ela indica o papel com a cabeça. Abra. Ainda não abro, enrolando ao brincar com as pontinhas do papel na tentativa de organizar meus pensamentos. Será que eu quero ir para Nevada? Olho para o rosto da senhora Shep, tentando lembrar quando foi que ela se tornou mais minha avó do que minha chefe. Meu coração erra uma batida, porque muito embora eu a ame e seja grata por tudo que fez por mim desde que minha mãe morreu, eu não quero segui-la por aí como uma pobre coitada que se tornou um fardo. Senhora Shep, abre logo, Nora, antes que eu morra de velhice. Cerro os dentes. Quanto foi que custou essa passagem? Talvez conste o preço no papel, e aí posso reembolsá-la. Meu saldo no banco é uma piada, porque tive que consertar a picape velha e enferrujada da mamãe no mês passado, a única herança que tinha para me deixar. Mas talvez eu consiga juntar um dinheirinho. Minha mente fica embaralhada quando finalmente desdobro o papel e leio as palavras em relevo no topo da página. Não tem código de barras, cidade de destino nem de partida. Não tem número de portão nem preço, porque não é uma passagem de avião. O que é isso? Leio as palavras Estudos Equinos, Programa Especial, Billings, Montana no topo da página, de novo e de novo, como se ao ler várias vezes elas enfim fossem fazer sentido. Pulo para o primeiro parágrafo, que começa logo de cara com ficamos felizes em aceitá-la. Então dobro o papel de novo sem ler mais nada. Não quero ir para a faculdade, digo por puro reflexo. Mas as palavras Estudos Equinos ficam na minha cabeça, implorando para que eu abra a folha de novo e leia o restante. A senhora Shep levanta a palma da mão num gesto apaziguador. Calma, não é faculdade. Então, o que é? É um programa lá em Billings. Um programa? Repito, e até eu consigo ouvir o ceticismo na minha voz. É um programa. É um curso avançado de 1 ano sobre o cuidado e manejo de cavalos. Como domá-los, como lidar com ferimentos leves, esse tipo de coisa. Não é faculdade, repete a senhora Shep, com as sobrancelhas arqueadas, esperando que eu a interrompa. Não faço isso, então ela continua. Não é em sala de aula. É trabalho duro, mão na massa, debaixo do sol. Sei que isso é importante para você. Passo o polegar na folha de papel de novo, mal me aguentando de vontade de ler o negócio inteiro. Mas me contenho. Ainda não. Não me inscrevi nisso. Eu sei, responde ela, unindo as pontas dos dedos e baixando o olhar para o tampo da mesa. Eu fiz a inscrição por você. Fico sem palavras, encarando-a por vários segundos. Por quê? Seus olhos analisam meu rosto antes de responder. Sei que você achou que ia trabalhar aqui para sempre. Eu também achei. Quando as coisas começaram a ir ladeira abaixo e ficou cada vez mais difícil de pagar todo mundo, eu segurei para não vender esta parte do rancho o máximo que pude, diz ela com um suspiro. Mas quando caí na real, comecei a procurar uma alternativa para você. E isso foi o que eu encontrei. Sustento seu olhar, escutando as palavras que a senhora Shep não diz. Que se preocupa com o que vai acontecer comigo quando ela se for. Que gostaria que não tivesse que ser assim. Que ela me ama. É um programa de bastante prestígio, continua se inclinando para a frente e apoiando os antebraços na escrivaninha. Não sabia se só minha recomendação seria o bastante, então não quis dizer nada. Você ficou na lista de espera a princípio. Ela indica o papel, mas alguém desistiu, e você era a próxima. Achei que já era hora de te contar. Resisto ao sentimento que cresce dentro de mim, um que não sinto há tanto tempo que quase não reconheço. Esperança. Mas a esperança é um perigo danado. Só faz crescer sem parar, te levando cada vez mais alto. E então ela some, desaparece de uma só vez, e te deixa cair lá de cima sem nenhum amparo. O papel é pesado, parece caro, e desdobra de um jeito meio rígido quando o abro novamente. Contém as palavras parabéns e boas-vindas. Uma data de início.
Um endereço. Informações sobre o alojamento. E o valor. Quase me engasgo. Não posso, sussurro, minha voz soando estrangulada. Isso é. Dobro o papel outra vez e o empurro na direção dela. Não tem a menor condição. Ela põe a mão no papel e o empurra de volta. Eu já paguei metade. Liguei para lá e fiz o depósito assim que recebi a carta. Você o quê? A pergunta sai praticamente em um grito. Como? De onde veio esse dinheiro? Vendi Ethel finalmente. E em vez de usar a grana para algo útil, tipo se mudar pro outro lado do país, você gastou comigo? Ela era sua égua tanto quanto minha, responde a senhora Shep, abanando a mão. Nós duas sabemos que você passou muito mais tempo cuidando dela do que eu. Você a viu nascer, e eu tenho dinheiro suficiente para me virar. Tento interromper, mas ela não deixa. Só porque não dá para gerenciar um rancho, não significa que não dê para me sustentar. Então, quer ir ou não? Eu a encaro, pronta para me debater como se estivéssemos em um rodeio, até ela ligar e implorar pelo dinheiro de volta. Mas depois de alguns segundos percebo que agora que a senhora Shep colocou isso na cabeça, não tem quem a faça mudar de ideia. Então eu desisto de bater boca e me recosto na poltrona. Penso um pouco antes de responder. Não, eu não quero ir para a faculdade. Mas isso não é faculdade. É passar o dia todo ao ar livre com os cavalos, aprendendo a cuidar deles. Um treinamento que vai me tornar valiosíssima para um rancho em algum lugar, bem longe de meu pai e de Cecelia. É esse último pensamento que bate o martelo. Engulo em seco antes de declarar. Sim, eu quero ir. Ela sorri, satisfeita consigo mesma e com minha resposta. Que bom, mas não tenho como pagar o restante. Pelo menos, não até a data de início que diz aqui na carta. E como é que eu vou me desbandar lá para Montana? E, esse é o segundo assunto do qual eu queria te falar. Não vou aceitar mais nenhum centavo seu. E eu nem tenho para dar. Se tivesse, pagaria o restante hoje mesmo. Mas não posso. Ela me dá uma olhada antes de continuar. Imagino que seu pai não possa ajudar. Não pode ou não quer? Rebato, mas antes que ela responda, continuo. Não faz diferença, eu também não aceitaria o dinheiro dele. Ter que morar com ele já é ruim o bastante. É o preço que se paga por fazer aniversário só no fim do verão. Segundo a lei, tenho que esperar até fazer 18 anos para me mudar. Bom, acho que tem uma solução para isso também. Lembra quando gravaram aquela série aqui no rancho, uns anos atrás? A de vampiros? Bom, tem outra equipe de filmagens vindo aí, dessa vez para um filme. Um homem de terno apareceu com um cheque e levou todos os cavalos que sobraram, inclusive Ethel. Pagou até demais, cá entre nós. Mas eu que não ia dizer isso para ele. Tá bom, digo. Eles precisam de alguém para fazer o manejo dos cavalos no set e perguntaram se eu tinha alguma indicação. Levo um segundo para entender o que ela está dizendo. Eu não sei nada sobre trabalhar em um set de filmagem, respondo. Tenho certeza de que tem gente mais qualificada por aí. Mais qualificada para trabalhar com Ethel? Quem mais saberia quando ela está irritada ou estressada, ou prestes a derrubar alguém que só viu gente montando em cavalo na televisão? Acho que não, respondo com relutância. Viu? Você pode só dizer que eu tenho razão, sabe? Não vai te matar. Dou um sorriso. Talvez mate. A senhora Shep revira os olhos. Aceite esse trabalho, Nora. É um filme de alto orçamento. Vão pagar o suficiente para cobrir o restante do valor do curso. Perco o fôlego ao ouvir aquilo. Mas é bastante dinheiro, ela conclui por mim. Bastante. Vou te mandar o horário e endereço por e-mail. Tá por aqui, em algum lugar. Alguém bate à porta do escritório. Já vou, só um minutinho. Exclama ela, e então olha para mim de novo. A senhora Shep dá a volta na mesa e eu fico de pé, horrorizada ao sentir lágrimas abrindo caminho pelos cantos dos meus olhos. Ah não, diz ela, esfregando as mãos calejadas em meus braços. Olho para o teto para evitar as lágrimas, um truque que aprendi depois que mamãe morreu. Elas vinham do nada, então, tive que achar uma forma de segurar a onda e não desabar o tempo todo. O truque ajuda. Um pouco. Quando volto o olhar para a senhora Shep, ela está só um pouquinho mais borrada que o normal, então pisco algumas vezes para limpar a vista. Aceite o trabalho, diz ela, seu rosto sério e preocupado. Aceite o trabalho, pegue a grana e dê-o fora daqui. Sua mãe ia querer um futuro para você além dessa cidadezinha. Eu quero um futuro para você além dessa cidadezinha. Não me faça perder meus anos de ouro boiando na piscina me preocupando com você. Faço que sim com a cabeça. Então, vai aceitar a oferta? E a vaga em Montana? Vou. Ela dá um sorriso feliz, triste e animado ao mesmo tempo. Ótimo. Obrigada, digo. Minha voz falha, deixando claro que estou à beira das lágrimas, de novo.
Por fazer tudo isso. Conseguir a vaga e pagar metade. Por esse trabalho. Por tudo. Penso em todas as coisas que quero dizer. Que a amo, que ela é a única pessoa que considero como família, que me salvou de uma vida zanzando por aí, procurando algum lugar para ficar que não fosse uma casa que me sufoca um pouco mais a cada dia. Mas antes que eu possa encontrar as palavras, alguém bate à porta do escritório de novo. Ela me puxa para um abraço apertado. Fico tensa quando sinto seus braços ao meu redor, mas depois de respirar fundo, a abraço de volta. Quando minha mãe e eu aparecemos aqui, a senhora Shep não nos deu apenas empregos, ela nos deu um lar. Ficamos em um dos quartos de hóspedes de graça, sem privacidade e sem muito espaço, mas sob um teto em um lugar seguro. Ela é como família, e não sei onde estaria sem ela. Se cuide, aconselha ela. Não vá me fazer passar vergonha. Não garanto nada, respondo, me afastando com um sorriso. Sigo para fora do escritório e aceno para Charles, um dos vaqueiros. Então, saio para o sol escaldante da Geórgia. E o bafo quente me acerta como capeta fungando no meu cangote, assim como uma pergunta. Onde foi que eu acabei de me meter? Capítulo 2. Charlotte me convidou para jantar aproximadamente 20 bilhões de vezes nas últimas 2 semanas. Antes de mamãe morrer, bastava uma única mensagem de texto e a promessa de quiabo frito e eu estaria com o pé fora de casa em menos de 20 minutos. Agora é preciso um milagre. Ou ameaças não tão sutis de Charlotte, que apesar de ser uma das minhas melhores amigas, é meio assustadora, para me tirar de casa e me levar para qualquer lugar no qual eu tenha que interagir com outras pessoas. Cavalos são tranquilos. Pessoas? Nem tanto. Cadê aquele vestido azul que te dei? Pergunta Charlotte. Ela apoia o queixo delicadamente na mão de unhas bem feitas, o cotovelo na mesa, me olhando da cabeça aos pés. Nunca mais te vi usando. Eu arquei uma sobrancelha. Ela está julgando minha roupa? Sério? Pô, eu tomei banho e tudo. Calça jeans e uma blusa prendendo embaixo do braço do jeito errado é o mais chique que eu consigo ficar. Aquele que peguei emprestado pro baile? Pergunto, dando uma mordida no hambúrguer mais delicioso que comi em meses. É carne vermelha de verdade, algo que não costuma ter muito na casa do meu pai e da Cecelia. Ela revira os olhos. Você estava desarrumada. Embora estejamos no restaurante mais sofisticado em um raio de 80 quilômetros, todos ao nosso redor ainda estão de jeans e blusa. Uma das muitas desvantagens de se viver em uma cidade pequena, não há muitas opções quando se trata de restaurantes. Apesar de saber que ninguém veste nada mais chique do que camisa de botão e calças caqui, Charlotte está usando um vestido vermelho de alças finas, seu cabelo loiro avermelhado solto caindo sobre os ombros nus. Ela se inclina para trás na cadeira de uma forma que faz suas pernas parecerem mais longas ainda, e estou tentando não me sentir inadequada na sua frente. Meu cabelo é tão longo quanto o dela, mas é de um loiro opaco meio sem graça. Nós duas somos mais altas do que a estatura média, mas trabalhar em um rancho por anos me moldou de uma forma totalmente diferente da silhueta suave e delicada de Charlotte. Eu não tava desarrumada não, respondo, mas então pego uma batata frita, com crosta de parmesão e alho, nada mal. E lembro que no mesmo baile Char usou um vestido longo Badley Mishka vintage dos anos 1990. Quando você vai para Tentens mesmo? Pergunto, embora saiba muito bem quando ela vai me abandonar. A irmã mais velha de Charlotte estuda na Universidade da Geórgia há 2 anos, e minha amiga vai passar algumas semanas lá antes das suas aulas também começarem, para conhecer a cidade. O que certamente significa conhecer lugares que não prestam atenção na data de nascimento na identidade. Daqui a 2 dias, responde Charlotte. Minha mãe tá levando metade do depósito da Amazon no carro. Quer encher o porta-malas até a tampa com tapetes roxos, e latas de lixo de flores, e abajures o suficiente para iluminar o campus inteiro. Você tem que enxergar direito, Charlotte. Não vai poder estudar se não puder enxergar direito. Seu sotaque fica mais carregado quando imita a mãe, a pronúncia nasalada sulista quase cômica. É ridículo. Ela só quer ter certeza de que você tem tudo o que precisa, digo, brincando com as últimas batatas fritas no meu prato, tentando não soar amarga. Não é culpa de Charlotte que eu seja órfã, meu pai não conta. Mas ela reclama constantemente dos pais, e isso vem me irritando há meses. É por isso que é mais fácil não atender o celular, e inventar desculpas e dar bolo nela para ficar nos estábulos. Não consigo nem conversar com minha melhor amiga sem querer puxar o cabelo dela, como se eu fosse uma pirralha de 10 anos, brava porque ela ganhou um brinquedo melhor do que eu no Natal. Só que em vez de um brinquedo, Charlotte tem uma mãe viva.
Ela para de dar pequenos nós nas pontas do cabelo, um hábito que tem desde a época da escola, e me lança um olhar de quem pede desculpas. É pior do que as reclamações. Tá tudo bem, digo antes que ela possa se desculpar de fato. Uma vez parte do clube dos órfãos, a paciência para a pena acaba bem rápido, especialmente quando se trata dos seus amigos. Só tô de mau humor. Dia ruim no trabalho? Último dia de trabalho, na verdade. Quê? Indaga Charlotte, um pequeno vinco aparecendo entre suas sobrancelhas perfeitamente delineadas. Eu passo o dedo no espaço entre as minhas, tentando me lembrar de quando cuidei delas pela última vez. Foi super estranho ver o rancho tão vazio. Só restaram alguns cavalos e cabras esperando os novos donos irem buscá-los. Charlotte olha para mim como se eu estivesse falando outro idioma. E a senhora Shep disse hoje, do nada, que você não precisava voltar amanhã. Que estranho da parte dela. Nego com a cabeça. Não, já faz um tempo que ela nos avisou. Você disse a Bri que era seu último dia? Não vi nada lá no grupo. Acho que não. É que o assunto nunca surgiu. Charlotte me encara por cima da mesa. Que foi? Pergunto. Ela comprime os lábios e balança a cabeça. Nada. Charlotte desvia o olhar do meu. Não parece nada. Ela balança a cabeça de leve. É que assim, semana passada, Bri estava contando em detalhes tudo sobre decoração, o nível de conforto e o ranking de limpeza de todos os banheiros que ela usou na Costa Amalfitana. Também não é um assunto que surge, tipo, organicamente. Mas você sabe as semanas que o rancho vai fechar, e não pensou em contar para suas melhores amigas? Sinto um gosto azedo na língua e não é do parmesão. Não é como se eu não tivesse pensado em contar, mas nunca pareceu o momento certo. Charlotte vai para a Uga, Bri está viajando pela Itália com a família. Era para eu ficar tipo, ei, que legal que suas vidas estejam perfeitas. A minha tá uma zona de novo. De qualquer forma, eu não preciso mandar mensagem para saber exatamente o que elas diriam. Bri teria me enviado uma lista de vagas de emprego, organizada em ordem alfabética. Charlotte teria me dito para confiar no universo para trazer uma oportunidade para mim, que eu só tinha que esperar até que as estrelas se alinhassem e então as coisas começariam a melhorar. Desculpa, digo, embora não entenda muito bem porque ela está tão chateada por eu não ter falado nada. Eu deveria ter contado. Ela dá de ombros, afastando o olhar magoado do rosto, tentando parecer normal. Nunca tivemos que tentar antes. Mas as coisas têm estado esquisitas há meses. Tá tudo bem, agora que eu sei, posso consertar. Ei, diz ela, inclinando-se para a frente, seu cabelo roçando o tampo da mesa. Vamos manifestar hoje à noite. Descobrir exatamente o que você quer que aconteça, e então falar pro universo. Deixar a Terra trazer a oportunidade até você. Ela agarra minhas mãos sobre a mesa, segurando-as com força. Vamos descobrir qual é o mantra para você. Talvez eu vou encontrar um emprego que ame. Ou eu vou encontrar um carinha rico e bonito para me levar para a Europa e me dar uvas na boca. Eu tento não sorrir, mas falho miseravelmente. A estranheza entre nós duas desaparece, e a Charlotte mística e animada está de volta com força total. Obrigada, mas não preciso manifestar. Recebi uma boa notícia hoje. Ela arqueia uma sobrancelha. Desembucha. Determinada a contar tudo depois de não ter falado sobre o fechamento do rancho, não poupo detalhes sobre o programa em Montana, e que a senhora Chet organizou tudo, até mesmo um trabalho para me ajudar a pagar o restante do curso. Charlotte espera até eu terminar de falar e então dá um grito tão alto que o homem na mesa ao lado leva um susto, derrubando o garfo. Ele bate no prato, chamando mais atenção para a nossa área do restaurante. Eu não acredito! Exclama ela, o que me faz arregalar os olhos de vergonha e espiar o restaurante, corando. A maioria das pessoas aqui tem mais de 60 anos, o que provavelmente se deve ao fato de estarmos jantando às 5 da tarde, já que Charlotte tem que voltar para casa para cuidar do irmão antes das 7. Mas quando me viro para ver quantas pessoas notaram o escândalo, faço contato visual com um casal da nossa idade. A garota está sorrindo, mas o cara sentado com ela parece querer jogar um pedaço de pão na gente, e nos dizer para pararmos de fazer cena. Não o culpo. Charlotte puxa a cadeira para o meu lado da mesa, se aproximando de mim, e eu me viro. A gente tem que registrar isso e colocar no grupo. A Brianna vai surtar. Sorriu ao ver nossa imagem na tela, meu rosto vermelho. Charlotte hesita, então passa os dedos pelo meu cabelo antes de posicionar o celular outra vez e tirar meia dúzia de fotos. Ela encosta o ombro no meu quando termina, e eu a vejo digitar uma mensagem no nosso grupo, adicionar a foto e clicar em enviar. Meu telefone apita e a mensagem aparece na tela, junto da nossa foto. Nossa garota vai para Montana.
Leva apenas um segundo para meu celular vibrar novamente. Então mais uma vez e mais outra conforme Brianna pede detalhes. Brianna. É o que? Brianna. Quando? Brianna. Por quê? Vai atualizando ela, diz Charlotte se levantando. Tenho que correr pro banheiro. Você me arrasta pra cova dos leões e agora me larga aqui sozinha? Indago, segurando o celular quando ele acende de novo, vibrando quase sem parar com as mensagens que chegam. Charlotte sorri. Ah, peraí, Nora. Você consegue domar um cavalo selvagem, mas não consegue lidar com a Bri? Ela vai embora antes que eu possa responder. Meu telefone continua vibrando. Brianna, você não pode soltar essa bomba e não dar detalhes. Violação gravíssima do Código das Besties. Eu sorrio, levando um segundo para ter pena de qualquer um que acabe do outro lado da língua afiada de Brianna em algum tribunal, um dia. Então, digito uma mensagem explicando tudo. Brianna. Inteligência artificial, meu Deus. Charlotte. Né? Nora? Char, você tá mandando mensagem do banheiro? Charlotte. Ué, você não manda? Nora? Eu não, que nojo. Charlotte. Não acredito. Todo mundo leva o celular pro banheiro. Enfim, a hipocrisia. Brianna. Podemos voltar pro assunto aqui? Você vai trabalhar no set de um filme? E se mudar pra Montana? Nora? Não vou trabalhar no set de verdade. Vou só cuidar dos cavalos. Não é tão divertido quanto parece. Charlotte. Ata. Brianna. Que filme é? Nora? N faço ideia. Charlotte. Vai ser com quem? Nora? Sei lá. A senhora Shep não disse. Brianna. E se for com um grande gostoso? Tipo Avery Grantham. Charlotte. Ou Elizabeth Bartlett. Nora? Quem? Charlotte. Brianna. Nora? Me deem um desconto. Vocês sabem que a madrasta Maia doida do movimento antitelas. Só tenho meus DVDs antigos para assistir na privacidade do meu quarto. Brianna. Quando você começa? Antes que eu possa digitar minha resposta, a cadeira ao meu lado é arrastada. Que rápida. Você com certeza não lavou as mãos. Charlotte não responde. Meu dedo vai cair de tanto digitar. Bri está surtando e a culpa é sua. Peço desculpas, diz uma voz grave, bem diferente do falsete agudo de Charlotte. Olho para cima e dou de cara com um homem em vez da minha amiga. Não, homem não é a palavra certa. Mas garoto também não é. Um cara da minha idade. Talvez 1 ou 2 anos mais velho. Cabelo ruivo escuro, meio escondido por um gorro, o que é estranho, porque está fazendo mais de 30 graus lá fora. Ele veste uma camiseta surrada do Metallica, e sua calça jeans desbotada provavelmente é mais cara que a caminhonete da minha mãe. Ele poderia ser bonito, tirando o fato de ter me dado um susto danado e estar olhando para mim como se quisesse me transformar na protagonista de um novo documentário da Netflix sobre uma garota desaparecida, encontrada esquartejada no rio Chattahoochee. Levo mais um segundo para perceber porque ele parece vagamente familiar. É o cara que vi nos encarando de cara feia mais cedo. Meu rosto fica vermelho. Oi. Oi, responde ele, recostando-se na cadeira com a mesma elegância casual de Charlotte. Se eu tiver que continuar me sentando ao lado de pessoas tão atraentes e confiantes, vou ficar complexada. Nós nos encaramos em silêncio por alguns segundos, eu esperando sem jeito que ele explique por que se sentou à minha mesa, e ele me observando, aparentemente sem pressa para dizer seja lá o que veio dizer. Posso ajudar com alguma coisa? Pergunto educada, minha voz com um quê de confusão. Normalmente eu teria mais dificuldade em não dar uma patada nele, mas como interrompemos o jantar de todos no restaurante várias vezes, consigo manter a hostilidade sob controle. Ele arqueia uma sobrancelha, recostando-se ainda mais na cadeira, mais à vontade que antes. Só queria saber como ficou sua foto. Foto? Pergunto, mais confusa a cada segundo. Ele não está sorrindo, o que é perturbador. Ele assume uma expressão extremamente irritada, como se estivesse se segurando para não jogar alguma coisa na minha cara. Eu e Charlotte realmente nos comportamos de forma tão sem noção assim? Você achou que ninguém notou vocês tirando? O restaurante inteiro viu. Meu rosto esquenta, em parte de vergonha ao perceber que o restaurante inteiro estava mesmo nos observando, e em parte de raiva desse garoto, por claramente estar tirando sarro de nós. Claro, a gente exagerou um pouco, mas não é para tanto. Olha, digo forçando um sorriso. A gente estava animada. Não queríamos. E animação é motivo para invadir a privacidade dos outros? Quê? Você se acha tão esperta? Responde ele, inclinando-se para a frente, os braços cruzados sobre os joelhos.
De repente percebo o quanto estamos próximos, e desejo que Charlotte tivesse deixado sua cadeira do outro lado da mesa, em vez de arrastá-la para perto de mim. Achou que eu não ia notar que apareci sem querer no fundo da sua foto? Eu encaro, boquiaberta, tentando assimilar o que ele está dizendo. Você acha que a gente estava tirando uma foto sua? Pergunto para me certificar de que entendi. Toda a confusão e educação desaparecem da minha voz, e a última palavra soa um pouco mais venenosa do que eu pretendia. Ele fica arisco. Não se faça de idiota, rebate ele, aproximando o rosto do meu, a voz baixa. Você tirou uma foto em que por acaso eu apareci, e do jeito que seu celular está acendendo que nem pisca-pisca de Natal, você mandou para alguém. Ele arqueia as sobrancelhas. Para quem? Isso não é da sua conta. Na verdade, acho que é da minha conta sim. Eu balanço a cabeça, tentando assimilar o absurdo extremo dessa conversa. Olha, isso é algum tipo de truque bizarro para me fazer passar o número da minha amiga? Eu te garanto, ela não tá afim. Não fica se achando. Eu não quero o número dela, nem o seu. O que eu quero é saber para quem você mandou a foto. Eu não mandei foto nenhuma para ninguém, respondo, esperando que ele vá embora antes que Charlotte volte. Ela faria um escândalo absurdo, dizendo para esse cara ir se ferrar de 10 maneiras diferentes. Foi a minha amiga. Ela mandou no grupo das meninas. Ele olha para mim, a expressão cética. Você acha que eu sou idiota? Acho que você é um nojento. Rebato em um sibilo, grata por termos nos aproximado cada vez mais enquanto discutíamos, para que mais ninguém ouvisse minha explosão. Eu e minha amiga estamos comemorando porque consegui um emprego novo, não que isso seja da sua conta. Mas pelo jeito, você não vai me deixar em paz até saber que nós não estávamos tão apaixonadas por você a ponto de tirar uma foto sua e mandar para os nossos amigos. Deixe escapar uma risada. Você realmente acha que é assim tão gato, que as garotas não conseguem evitar tirar uma selfie só para você aparecer no fundo? Me poupe. Agora é a vez de ele corar. Seu rosto fica levemente corado, e ele está com uma expressão tão brava que parece até que eu chutei o cachorro dele. Por um segundo, quase fico esperando que ele entre em combustão espontânea. A mão de alguém pousa em seu ombro, e ele fica tenso. Meu bem, já paguei e o carro está lá fora. Desvio o olhar da expressão furiosa dele e foco na garota ao seu lado. Ela tem pelo menos uns 20 anos, e seu cabelo preto como carvão cai abaixo dos ombros, emoldurando seu rosto em longas camadas. Ela sorri para mim, e engulo um pouco da raiva que acumulei. Olho em volta para ver que metade do restaurante está nos observando de novo, e sinto meu estômago revirar. Algumas pessoas apontam os celulares para nós, como se pensassem que uma briga de verdade pudesse estourar a qualquer momento, e aí elas teriam o próximo vídeo viral para postar. A gente realmente estava falando tão alto assim? Meu olhar se volta para o garoto ainda sentado à minha frente. Ele também nota os celulares, e é isso que finalmente o faz desviar a atenção de mim. Bora, Alec chama a garota, sua mão deslizando para o braço dele e puxando gentilmente a manga da camisa. Não vamos deixar Mark esperando. Alec, o grande idiota que fez tudo o que podia para arruinar minha última noite com Charlotte antes de ela ir para a faculdade. Me lança um último olhar mordaz antes de se levantar. Todo mundo presta atenção nele e em sua amiga quando os dois se viram e vão embora sem olhar para trás. Eu os observo saírem pela porta da frente, o sangue bombeando em meus ouvidos. Como isso aconteceu tão rápido? Não conseguia me lembrar da última vez que fiquei tão brava, muito menos por causa de um estranho. Antes que eu possa remoer mais a situação, Charlotte volta para o meu lado. Sabia que não devia ter pedido macarrão. O molho cremoso sempre me pega. Ela se acomoda na cadeira. Por que parou de responder nossas mensagens? Pergunta ela olhando para a tela do celular, digitando furiosamente. Olho de volta para meu celular e vejo que há 23 notificações. Viro a tela para baixo. Não consigo lidar com isso agora. Charlotte ergue o olhar do telefone, as sobrancelhas franzidas. Que foi? Hesito antes de contar a ela. Um cara aleatório veio aqui enquanto você estava no banheiro e nos acusou de tirar fotos dele. Foi super estranho. Ao redor do salão, ainda vejo olhares em nossa direção, pessoas espiando e sussurrando entre si. Como é? Pergunta Charlotte com um sorrisinho. Eu sei, digo balançando a cabeça. Parece engraçado, mas ele foi muito babaca. Ela pega o celular de novo e rola para cima, passando por todas as mensagens desta noite no grupo. Quando encontra nossa foto, ela abre deixando-a em tela cheia. Eu a observo dar zoom em um homem dando uma mordida em um filé de frango frito, com os olhos semicerrados. Esse cara? Não, mas queria ter pensado em abrir a foto e mostrar para ele.
Balanço a cabeça. Cara esquisito da porra. Charlotte assente, mordiscando o que sobrou do meu pão de alho. Estamos cercadas por eles. Ela dá de ombros. Vou meio que sentir falta dos esquisitos da cidade quando eu for embora. Mas especialmente de você. Você é minha esquisita favorita. Ela sorri para mim e dá uma piscadela. Charlotte felizmente aluga meu ouvido pelo restante do jantar. Depois de eu prometer 3 vezes que vou mandar mensagem todos os dias, ela me deixa sozinha no estacionamento, sem ter o que fazer além de voltar para casa. Bem, não exatamente minha casa. O lugar onde moro atualmente. No caminho para lá, não consigo deixar de pensar na primeira vez que apareci na casa do meu pai e da Cecelia, 4 meses atrás. Eu quis um pai por tanto tempo da minha vida. Quer dizer, mamãe tinha sido a Ginny da minha Georgia, a Lorelai da minha Rory. Nós éramos melhores amigas e ela era mais do que suficiente. Mas ainda assim, eu imaginava. Pensava no meu pai o tempo todo, fingia que ele era médico, escritor ou engenheiro. Pensava no quanto sentia minha falta ou no que faria se soubesse que eu existia. Porque não era possível que soubesse, ou é claro que me visitaria, escreveria ou faria alguma coisa. Então mamãe morreu, e eu descobri que ele já sabia da minha existência. E em vez de me procurar, me ligar ou escrever para mim nos últimos 17 anos, ele mandou dinheiro. Dinheiro para manter mamãe calada e longe, e para manter Cecelia no escuro. Mas aparentemente ele nunca abdicou de seus direitos. Então, quando mamãe morreu, ele recebeu um telefonema do conselho tutelar. E Cecelia descobriu que ele a havia traído 18 anos atrás. E meu pai descobriu que se não me acolhesse, seria considerado abandono de incapaz. E eu descobri que teria que morar em uma casa com pessoas que eu mal conhecia, porque ainda sou menor de idade. Quando chego na garagem, percebo que não me lembro de nada do trajeto para casa. Por um segundo, penso em dormir no carro, mas o verão no sul da Geórgia significa que faz calor mesmo à noite. Então, entro. Sou recebida pelos arranjos de Vivaldi quando passo pela porta. Eu sufoco um suspiro, mas sério, mataria se ela colocasse um Noah Kahn de vez em quando. Coloco o chaveiro no porta-chaves perto da porta e tiro os sapatos. Meu pai e Cecelia nunca tiveram filhos, ou seja, não estão acostumados com nenhum nível de bagunça. Nunca precisaram lidar com uma criança de 3 anos correndo por aí, jogando farinha em tudo e derramando suco de uva no sofá. Tudo tem seu devido lugar, nada fora de ordem. Eles também nunca tiveram que colocar uma criança sentada na frente da TV por meia hora para ter tempo de tomar banho, então não há nenhuma na casa. Cecelia vive criticando o aparelho e dizendo como ele afeta o cérebro das crianças. Ela é diretora de uma escola particular, para a qual mamãe nunca teve grana sequer para preencher o formulário, muito menos para me matricular. Todos os problemas comportamentais que as crianças têm hoje em dia são por culpa da TV, iPads e uso precoce de celulares, diz Cecelia. Qualquer coisa que tenha uma fonte de energia e uma conexão com a internet é o inimigo número 1 aos olhos dela. Eu não ligava muito para a TV, de qualquer maneira, mamãe e eu nunca tivemos tempo para isso. Talvez quando eu era mais nova, mas depois que nos mudamos para cá, sua cidade natal, há 10 anos, ficamos ocupadas demais. Ela trabalhava no rancho o dia todo, e quando eu saía da escola me juntava a ela. Jantávamos com a senhora Shep e depois jogávamos cartas ou andávamos a cavalo se não tivessem clientes no rancho. Não sou viciada em telas nem nada assim. Mas seria legal assistir a um episódio aleatório de qualquer coisa de vez em quando e não ter que depender da coleção de DVDs antiquíssimos da minha mãe. Se eu ficar desesperada, mando mensagem para Charlotte e peço seu login e senha da Netflix, mas por enquanto os DVDs são o bastante e como bônus, eles me fazem lembrar da mamãe. Ouço algo chiando na cozinha, e sei que se eu não for lá dar um oi, eles vão subir e me procurar mais tarde. Entro e tento forçar um sorriso. Cecelia está no fogão, mexendo algo com uma colher de pau. Meu pai está atrás dela, braços em volta da sua cintura, sussurrando algo em seu ouvido. Ele sorri quando me vê, mas não recua. Bem, pelo menos eu não arruinei completamente o casamento deles. Talvez a notícia de que meu pai tinha uma filha ilegítima os tivesse destruído quando eu era criança. Mas como já fazia tanto tempo, Cecelia conseguiu aceitar. Tanto faz. Não me afeta. De qualquer forma, vou embora logo, e eles nunca mais terão que ouvir falar de mim. Oi Nora, chama meu pai, sorrindo para mim por cima do ombro de Cecelia. Estou fazendo costeletas de porco, diz ela, e quando encontra meus olhos, tenta sorrir. Tenho que dar crédito a ela por isso. Eu acho. Carne de verdade dessa vez. O cheiro tá bom, elogio. A gente fez bastante. E eu fiz aquele purê de batata que você gosta, comenta ela.
Obrigada, mas eu já comi. Toda a alegria se esvai de seu rosto. Papai solta sua cintura, pegando a garrafa de vinho na bancada ao lado deles e servindo uma taça grande, que entrega a ela. Tudo bem então, responde ela, me dando um sorriso tenso. Desculpa. Digo, embora não saiba direito pelo que estou me desculpando. Fui jantar com Charlotte. Meu pai assente. A gente entende. Pode se sentar com a gente se quiser, nos contar sobre seu dia. Tá de boa. Respondo, recuando um passo, preparando a fuga para meu quarto. Estou cansada e tenho trabalho amanhã. Trabalho amanhã? Pergunta Cecelia antes de tomar um longo gole de vinho. Mas Lottie Mason me disse que foi buscar 18 cabras na fazenda Shep hoje. Disse que a fazenda finalmente fechou. Fiquei tão triste com a notícia. Ela tá certa. Confirmo, me perguntando se não ter contado a ninguém sobre o fechamento do rancho é mesmo tão estranho quanto Charlotte fez parecer. Foi meu último dia lá, mas a senhora Shep arranjou um novo trabalho para mim. Com os cavalos. Em uma fazenda? Não, respondo, mexendo na barra da camisa. Estou doida para subir para o meu quarto e parar de fingir que somos uma família. É tão cansativo. Ela conseguiu um emprego para mim no set de um filme novo, que estão gravando aqui na cidade. Cecelia se anima ao ouvir. Olha, mas que chique, comenta ela franzindo as sobrancelhas. Como foi que ela conseguiu um papel para você? Não é para atuar. Vou cuidar dos cavalos para eles. Só você? Pergunta meu pai. Hesito. Deve ter mais alguém, certeza. Mas quando penso no que a senhora Shep me disse sobre o trabalho, começo a me perguntar se talvez seja só eu. Bem, tenho certeza de que você vai se sair bem, diz ele, agora se servindo de uma taça de vinho. Você faz magia com esses bichos. Que nem sua mãe. A sensação de quase normalidade, isso não é tão estranho assim, que estava no ar, desaparece, e vejo Cecelia ficar tensa. O olhar de meu pai se volta para ela quando ele percebe o que disse, e cravo minhas unhas nas palmas das mãos. Claro que não podemos falar sobre mamãe. Sob este teto, mencioná-la é como invocar uma maldição. Só posso pensar nela em um pequeno canto da casa, trancada no meu quarto. Posso sussurrar seu nome ali, mas Deus nos livre de que alguém fale dela aqui em voz alta. Eu acho que vou subindo, digo, mais desesperada do que nunca para ficar sozinha. Vou acordar cedo. Cecelia me oferece seu sorriso tenso e estressado novamente e assente. Meu pai dá um passo em minha direção, como se fosse chegar mais perto e me dar um abraço de boa noite, um aperto de mão ou um tapinha nas costas. Mas ele percebe quase imediatamente que eu não sou filha dele de forma alguma, e opta por uma piscadela. Boa noite, filhota. Ignoro suas palavras sem jeito, corro escada acima e visto meu pijama. Depois de escovar os dentes, lavar o rosto e separar as roupas para a manhã seguinte, coloco 3 alarmes no celular, só para garantir. Está muito cedo para ir dormir, apesar do que eu disse ao meu pai e a Cecelia, então eu leio e respondo às milhares de mensagens de texto no grupo das meninas, o que, claro, faz com que outra avalanche chegue. Assim que elas param de mandar mensagens, a animação da minha possível mudança para Montana e meu trabalho chique no set de filmagem diminui um pouco, então, abro o aplicativo de audiolivros e dou play em Percy Jackson, pelo que deve ser a milionésima vez. No entanto, quando começo a adormecer, a voz do narrador desaparecendo cada vez mais ao fundo, minhas defesas caem um pouco. Enquanto pego no sono, me permito sonhar com uma nova vida em Montana. Uma sem um pai que apareceu tarde demais ou uma madrasta que se esforça além da conta. Uma com cavalos, neve e ar fresco. Um sonho que eu prometo a mim mesma que se tornará realidade. Não importa o que aconteça. Capítulo 3. Só havia 2 informações no e-mail que a senhora Shep me encaminhou, um horário e um endereço. Nenhuma orientação ou apresentação. Nem perguntas para me conhecer melhor. Só um lugar para ir, e um horário para chegar. O sol ainda não nasceu, mas o céu já está azul claro e as nuvens exibem um tom de rosa vibrante, então sei que não vai demorar muito. Meu cabelo balança com o vento entrando pelas janelas e engato a 5ª marcha, observando por um segundo a poeira da estrada de terra levantar pelo espelho retrovisor. O endereço que me deram é a Fazenda Stewart. Já estive aqui pelo menos umas 10 vezes com a mamãe ou a senhora Shep para ver algum animal. A senhora Shep comprou 2 cavalos daqui a cerca de 5 anos, quando as coisas começaram a afundar e os Stewart perceberam que precisavam reduzir os gastos. Todo mundo estava passando dificuldades naquela época. Ainda está, na verdade. Mas os Stewart conseguiram vender o suficiente para se levantarem outra vez. Não perderam terras, mas abriram mão dos luxos como os cavalos de estimação.
A filha deles, Amanda, tinha mais ou menos a minha idade, mas não ia para a escola, era educada em casa. Ela ficou arrasada, mas a senhora Shep disse que ela podia dar uma volta com os cavalos lá do rancho a hora que quisesse. E foi sincera. Não disse uma palavra quando Amanda começou a aparecer toda semana para escovar, cavalgar ou alimentá-los, até ficar ocupada demais e não ter mais tanto tempo. Piso no freio quando vejo o silo aparecer no horizonte e depois de passar por ele, viro à direita e sigo por 5 quilômetros até os estábulos. Eles não me disseram o local exato, mas presumo que, como estou aqui para tratar dos cavalos, é para lá que eu devo ir. Os estábulos ainda ficam exatamente onde me lembro, mas também há uma tenda branca enorme na frente, com dezenas de mesas compridas espalhadas embaixo dela. Alguns metros adiante, há 4 trailers estacionados em fila. Diminuo a velocidade, sem querer levantar uma nuvem de poeira e causar uma má impressão no meu primeiro dia. Ainda não está claro o suficiente para ver todos os detalhes, mas as pessoas circulam ao redor das mesas e do lado de fora da tenda. Um homem de boné vermelho conversa com uma mulher de meia-idade parada atrás de uma câmera. Eles estão olhando para o campo, e ela acena com a cabeça enquanto ele aponta em várias direções. Meia dúzia de carros estão enfileirados em frente à tenda. Estaciono ao lado de um Mustang escandalosamente chamativo e me pergunto se ele pertence à estrela do filme, seja lá quem for. Eu me arrependo de não ter mandado mensagem para a senhora Shep perguntando se ela tinha mais informações sobre para quem, exatamente, eu iria trabalhar. Será que vou passar as próximas semanas passando vergonha perto de grandes produtores e atores de Hollywood? Ou os atores, diretores e equipe seriam todos daqui? Chego uma boa meia hora adiantada, mas ainda assim saio do carro e me obrigo a andar em direção à tenda. Depois de passar por todos os carros, vejo um homem de uniforme azul sentado em uma cadeira dobrável a alguns metros da tenda. Ele ergue os olhos do livro ao ouvir meus passos e sorri. Em que posso ajudar, mocinha? Seu sorriso é gentil, mas tenso, como se ele achasse que está prestes a espantar uma fã apaixonada. Também sorriu ao me aproximar, imaginando que devia ter pensado em responder ao e-mail e pedir algum tipo de confirmação do emprego. Oi, vou começar um trabalho aqui hoje. Digo, as palavras saindo como uma pergunta. Ele me lança um olhar cético. É mesmo? Sim, respondo, mexendo na barra da minha camisa. Pediram para eu estar aqui só às 6, mas cheguei um pouco cedo. Nome? Pergunta ele, puxando uma prancheta de debaixo da cadeira. Nora Green. Ele tira um lápis do bolso da frente e o desliza pela borda do papel. Quando chega ao final, ele volta para o topo e começa de novo. Chega ao final novamente e balança a cabeça. Desculpa, não tem nenhuma Nora Green na lista. Ele olha para mim com as sobrancelhas levantadas e dá de ombros. Sabe, a gente vê muitos jovens nesses sets que vêm querendo dar uma espiada nas celebridades. Eu sei que é emocionante, especialmente em uma cidade pequena. Às vezes, eles deixam os moradores assistirem às filmagens de um lugar específico, mas este é um set fechado. Ele se inclina para a frente. Tenho ordens estritas de não deixar ninguém que não esteja na lista de figurantes passar aqui. Figurantes? Pergunto. Atores de fundo. Tenho uma lista especial para eles, e você não está nela. Deve ser porque eu não sou figurante. Eu tenho que estar aqui mesmo. Vou trabalhar com os cavalos. Você é a tratadora? Pergunta ele, desconfiado. Eu assinto. Eu mesma. Você parece meio jovem para isso. Obrigada. Ele me encara por mais um momento. A equipe é em outra lista. Isso explica porque você não achou meu nome nessa daí, então. No entanto, em vez de olhar para a prancheta, ele continua me encarando. Que foi? Pergunto. Tô tentando descobrir como é que você tá me passando a perna aqui. Porque se eu olhar naquela lista e achar seu nome, vou ter que te liberar. Mas se eu te liberar e você não puder estar aqui, vou perder meu emprego. E eu gosto do meu emprego. Ele se inclina um pouco para trás na cadeira. Nunca estive em um set tão privado. Eles levam a sério esse negócio de pessoas não essenciais. Mas é tranquilo, fácil e paga bem. Preciso de um trabalho que paga bem. Eu também digo meio exasperada. E você vai acabar me atrasando no meu primeiro dia de um trabalho que paga tão bem que mal dá para acreditar. Então, pode olhar a lista, achar meu nome e me deixar entrar? Meus olhos repousam no pequeno crachá acima do bolso do uniforme dele. Por favor, Sebastian. Ele olha para mim por mais um segundo antes de virar a página na prancheta, e então passa o lápis na lateral dela. Dessa vez, em vez de ir até o fim da página, o lápis para na metade. Ele encara algo por um momento, então seu olhar se volta para mim outra vez. Tem algum documento com foto?
Reviro os olhos e peço um minutinho, antes de vasculhar a pochete que Bri me deu de Natal no ano passado. Por mais que eu tivesse certeza de que nunca usaria a bolsinha canguru, como mamãe costumava chamar, ela acabou sendo super útil. Saco a carteira de motorista do pequeno compartimento na parte de trás e entrego a ele. Sebastian olha da minha foto para meu rosto algumas vezes antes de finalmente marcar um ok no papel e devolver o documento. Ele abre um sorriso, e apesar da irritação ter sido barrada aqui por 5 minutos, percebo que meio que gosto dele. Então sorriu de volta. Desculpa. Só tô mostrando serviço. Eu entendo, respondo guardando o documento ansiosa para ir até as baías e ver os cavalos. Mas preciso ir pro meu. Ele concorda. Pode entrar. Sebastian aponta por cima do ombro em direção ao estábulo. Alguém vai passar lá em breve para se apresentar, te orientar e dizer do que precisam. E a pessoa que vai ser sua assistente deve chegar daqui a pouco. Assistente? Pergunto, confusa. Ele olha de volta para a prancheta. Eles listaram você como a tratadora, e outra pessoa aqui como assistente. Ele volta a me encarar. Pode ser um erro. Ainda acho que você é nova demais para fazer esse serviço sozinha. Pelo jeito não vou fazer sozinha, né? Digo, me perguntando quem eles chamaram para me ajudar, e se essa pessoa sabe pelo menos o básico sobre cuidar de cavalos. Será que vou passar metade do meu tempo aqui tomando conta de uma iniciante para ela não levar um coice bem no meio da fuça? Outro carro para trás de nós estaciona ao lado do meu. Sebastian muda o foco e observa a pessoa sair. Vou mandar a pessoa que vai te assistir ir atrás de você quando chegar, diz ele, me dando um último olhar e um pequeno sorriso. Obrigada. Passo por Sebastian e entro pela primeira vez na vida em um set de filmagem. Não é nem de longe tão emocionante quanto Charlotte e Brianna fizeram parecer nas mensagens, mas o fato de serem uma fazenda que eu conheço pode estar diminuindo um pouco a sensação de novidade. Dentro do estábulo, os primeiros raios de sol espreitam pelos espaços amplos e abertos ao longo do corredor. Há 12 baías, a maioria ocupada. Ethel e Jack estão alojados um do lado do outro, e fico genuinamente surpresa com a onda de alegria que me invade ao ver Ethel. Minha mãe e eu estávamos presentes no nascimento dela, vimos o peão guiá-la para fora. Eu a vi dar seus primeiros passos, fui a primeira pessoa a montar nela. Ela sempre foi teimosa que só e passou alguns meses se recusando a deixar qualquer pessoa além de mim subir em suas costas. Na verdade, quando está de mau humor, ainda fica arredia quanto a quem pode montar nela. Mas ela sempre abre uma exceção para mim. Ela relincha quando me vê, e eu sorrio. De repente, parece que estou de pé em um solo muito mais estável do que 5 minutos atrás. Podemos estar em um set de filmagem, mas ainda somos só eu e Ethel. Cuidei dela desde que nasceu, e ela cuidou muito de mim depois que mamãe morreu. Ethel se aproxima do portão da baia e enfia a cabeça pela abertura. Solto uma risada, o som interrompendo o silêncio no estábulo, e faço carinho ao longo de seu lugar favorito. Jack percebe e se aproxima, tentando de sua baia tirar Ethel do caminho. Ele não alcança e para de tentar quando passo minha mão ao longo da lateral de seu pescoço. Eu me permito alguns minutos para aproveitar o momento com eles antes de dar um tapinha no pescoço de cada um e caminhar pelo estábulo, passando pelo restante dos cavalos. Não reconheço nenhum deles, e tento não ficar tensa com a ideia de trabalhar com outros 8 cavalos cujos temperamentos não conheço. A luz do sol suave captura a poeira no ar, tornando a caminhada pelo estábulo quase etérea. Isso me lembra das manhãs com a mamãe, dando conta das tarefas horas antes dos clientes aparecerem, garantindo que os cavalos estivessem bem cuidados e alimentados antes de um longo dia de trabalho. A última baia tem um estoque de suplementos e repositores de eletrólitos. Há tigelas e alguns copos medidores para comida. Em cima de tudo isso, vejo um envelope com meu nome. Entro na baia e o pego, sorrindo quando vejo a caligrafia. É da senhora Shep, me avisando que eles compraram o que havia restado do suprimento de comida, pois não quiseram perturbar o estômago dos nossos cavalos trocando de marca. Ela me explica o que está incluído e termina a carta com um lembrete de que eu consigo. Acredito muito mais agora do que da primeira vez que ela disse isso. Depois de alguns minutos de dificuldade, abro os sacos e meço a comida para todos os cavalos. Coloco uma colher de pó de eletrólito em cada um, e pego um balde para Ethel. Posso ou não ter colocado um pouco mais no dela do que no dos outros, mas como não tem ninguém por perto não faz diferença. Penso em dar a ela uma das balas de menta que fiz questão de colocar no meu bolso esta manhã, mas posso precisar mais tarde, caso ela não esteja cooperando. Sem dúvida, ela vai sentir o cheiro no minuto em que sair da baia.
Ao voltar para o corredor, levo 1 minuto para entender porque sinto uma pontada de medo. O portão da baia está aberto. Meu coração dispara, e eu também. Ela não está pendurando a cabeça para fora, e já consigo imaginá-la correndo desembestada pelo set de filmagem às 6 da manhã no meu primeiro dia de trabalho. Quando contorno o portão da baia, espero encontrá-la vazia. Mas Ethel está parada no meio do recinto, e há alguém na frente dela. Ela recua um passo e ele a segue. Quando ela levanta ligeiramente a pata traseira do chão, sinto um medo profundo me dominar. O cara na frente dela avança um pouco mais, a mão estendida, como se ele nem fizesse ideia do quão perto está de levar um coice. Oi, posso ajudar? Pergunto. Tem fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.